E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Emerson, de Literatura e Arte aqui do Colégio de Excelência, e estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o período da literatura colonial do Brasil e como que isso aparece na prova do Enem. Primeiramente, queria te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade, nenhuma dica, nenhuma aula aqui dessa equipe tão maravilhosa, tá? A questão sobre a literatura colonial no Brasil é que ela não tem uma cara muito específica de literatura. A prova de literatura do Enem, ela é um pouco ampla. A gente tem mais ou menos 15 questões que vão pegar o período histórico da literatura completa, desde o quinhentismo, que é a primeira escola literária, até a literatura contemporânea, e vai dividir esses textos literários para prova de linguagens e também para a prova de humanidades, tá? Então você tem que estar preparado para ter que interpretar um poema na prova de português, na prova de literatura e de arte e também na prova de História, Geografia e Sociologia. No período colonial do Brasil, de 1500 até a independência, a gente tem uma produção artística que ela tem características muito específicas. A primeira escola literária é o quinhentismo. Aqui a gente tem que pensar em dois tipos de literatura que são produzidos. A literatura de formação, que é aquela produzida pelos jesuítas, que tem como finalidade catequizar os povos originários, tá? São poemas de fácil interpretação, fáceis de decorar, pequenas peças de teatro de cunho maniqueísta, o bem contra o mal. Lembrando que aqui a gente tem aquela pegada de aculturação do europeu, de anular a cultura do indígena e colocar, às vezes, até as divindades que eles acreditavam como os vilões das pequenas peças. Na literatura de formação, a gente tem como principal representante o padre José de Anchieta, tá? Que tinha como finalidade escrever essas poesias mais simples para catequizar. Depois desse período de 1500 até 1600 mais ou menos, que vigorou o quinhentismo, a gente tem o início do Barroco. O Barroco foi uma corrente artística muito influente na Europa e aqui no Brasil ela surge trazendo esse conflito do homem barroco, que volta a ser ameaçado pela igreja, mas que já tem aqui no Brasil uma noção de sociedade. Pessoas já nasceram no Brasil, pessoas já moram aqui. Então, o nosso grande Gregório de Matos, que é o grande representante do barroco brasileiro, ele vai trazer, por exemplo, poemas que vão questionar o comportamento das pessoas aqui no Brasil, da cidade da Bahia, Salvador, nossa capital. Sobre o barroco, duas palavras são muito importantes: cultismo e conceptismo. Lembrando que o barroco traz uma estética bem exagerada, uma estética opulenta. A Igreja Católica, ela quer com o barroco demonstrar que ela ainda é muito poderosa. E para isso ela não vai economizar nos ornamentos, na sua arquitetura, na pintura, na escultura. Mas como que a gente faz uma poesia exagerada, uma poesia de ostentação? A gente utiliza palavras difíceis. Aí a gente tem o cultismo, que é a valorização dessa palavra difícil, dessa palavra rebuscada, dessa palavra trabalhada. Como também a gente tem o conceptismo, que trabalha com o jogo de ideias. O homem barroco é aquele homem em conflito. Ele sai da Idade Média, vai para o Renascimento e no barroco as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Tá? Então é um homem que está sendo sempre com medo de ir para o inferno, mas é um homem que já experiencia a vida. E isso vai vir para essa questão de debater logicamente a construção de um texto, que a gente chama de conceptismo. O conceptismo a gente encontra exemplificado nos sermões do padre Antônio Vieira. Por fim, a gente tem o arcadismo, que é a última escola literária do período colonial do Brasil. No arcadismo, a gente tem uma estética que vai surgir para derrubar o exagero, a opulência, o conflito do barroco. No arcadismo, o poeta está preocupado em passar a enxergar a vida de forma mais simples. Vamos pensar no contexto histórico do Brasil, que ainda é colônia e que está sofrendo muito com a grande cobrança de impostos, por exemplo, da coroa. A gente tem aqui o ciclo do ouro. O arcadismo no Brasil vai acontecer ali no meio da Inconfidência Mineira, tanto que a grande maioria dos nossos poetas árcades são inconfidentes e tiveram fins um pouco trágicos, por causa disso. A gente tem uma literatura que vai valorizar a simplicidade da vida no campo. Então nomes como bucolismo, fuga da cidade, carpe diem, são conceitos que vão estar aplicados nessa poesia de fuga da sociedade que está tão aflitiva, que está tão conflituosa. Então o poeta ele escreve poemas
com a finalidade de escapar dessa tensão social em que vive. Sobre esse período de produção da literatura no Brasil colônia, a gente tem que ficar muito atento porque o contexto histórico ele é muito influente. Óbvio que em todo período de literatura que a gente for estudar, contexto histórico e social vai ter um engajamento muito importante na produção. Porém, nesse primeiro período é um pouco acima, tanto que é muito comum a gente encontrar questões sobre esse período na prova de humanidades e não necessariamente na prova de linguagens, tá? Então é isso, espero que eu tenha te ajudado a relembrar esses 3 primeiros momentos da nossa literatura e fique ligado que a gente está sempre soltando aqui dicas muito importantes e muito valorosas para sua aprovação.